Hoje nós estamos falando de outro lugar que não na sede do nosso instituto, porque, como muitos neste país, estamos também em quarentena, então a necessidade de manter a nossa crônica semanal se impôs e estamos aqui falando de casa. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham e que gostam do nosso material, ou pelo menos que se interessam em ouvir, que não apenas curtam os vídeos, mas se inscrevam no nosso canal. Isso é particularmente importante, porque a inscrição no canal nos dá força para continuar adiante. Continuar nesse trabalho de trazer temas conhecidos, mas já antigos, mas sob um novo enfoque, um novo olhar. E isso, para a gente, a inscrição de vocês, é muito importante, é uma força e um estímulo e um apoio essencial. É evidente que nós não podemos deixar de tratar aqui sobre algo que tem a ver com a situação que nós vivemos, algo que tem a ver com o mundo e o momento que nós estamos vivendo. É evidente que nós vivemos um momento histórico fundamental, um momento histórico essencial. No futuro, certamente, tudo isso será analisado, tudo isso e tudo que virá depois será discutido e analisado. E nós que aqui estamos, não podemos, certamente, não temos todas as condições de analisar todas as circunstâncias determinantes disso tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Em grande parte porque, como em todas as guerras, a principal vítima é sempre a verdade. Muitas informações nós não temos, muitas informações nos são negadas, e é evidente que vivemos sob um império de mentiras. Isso é normal. Em todos os períodos de crise, não vai ser a primeira vez e nem a última. No entanto, existem certos elementos que me parecem evidentes, e eu tenho trabalhado isso tanto no nosso podcast, quanto no artigo que acabei de escrever para o nosso site, que vivemos um período de muita insensatez. A insensatez, eu vou mais uma vez falar sobre isso aqui, a insensatez, ela é uma experiência humana comum, na verdade trivial, que tem muito a ver com a falta de discernimento, o distanciamento do bom senso, né? A ausência de bom senso, a falta de percepção da racionalidade das coisas. E isso acontece muito na vida individual, quando nós estamos pressionados por questões muito graves e nós não conseguimos alcançar a resposta precisa para aquilo. Então é comum que nessas circunstâncias nós tomemos atitudes insensatas. Ou quando nós estamos de alguma maneira tomados por paixões e não conseguimos avaliar corretamente os efeitos dos nossos atos. Então, nesse sentido também a perda do bom senso, ela é fatal e imediata. Isso acontece com os indivíduos, mas muitas vezes ao longo da vida, embora na medida em que a gente vá adquirindo experiência das coisas, os atos insensatos eles tendem a diminuir, embora ninguém esteja livre totalmente da insensatez, né? Porque muitas coisas determinam os atos humanos e as diferenças que existem entre as nossas paixões físicas, as nossas necessidades essenciais, nossas pulsões, e aquilo que nos empurra para o espírito, para uma experiência mais intelectual, as tensões são muito grandes e muitas vezes a vítima principal é o bom senso. E aí ninguém está livre de cometer atos insensatos. Isso, quando nós fazemos isso individualmente, as vítimas principais somos nós mesmos. Algumas vezes as pessoas que nos cercam. Por isso que os atos de insensatez são sempre perigosos, né?
as pessoas e os grupos e os interesses nossos, às vezes de vida, são afetados e nós marchamos dependendo da grandiosidade da questão que foi alvo da nossa insensatez. Nós podemos ir para o buraco realmente. Na vida, a busca da sensatez, a busca do bom senso é muito importante. A busca do equilíbrio, da correta avaliação. E é, na verdade, um dos grandes desafios da existência. Assim é com as pessoas e assim é também com as sociedades. E com as sociedades de uma forma muito mais dramática, muito mais trágica, muito mais violenta e profunda. Porque quando um indivíduo perde o bom senso, ele não causa maiores problemas além do círculo dele. Embora, dependendo do poder dele, ele possa causar, e dependendo do teor da questão que é alvo do seu discernimento, isso possa causar efeitos maiores. Mas quando as sociedades, todas elas, caminham pelo caminho da insensatez, os riscos são imensos, os riscos são terríveis. E eu tenho trabalhado muito com um livro que eu sempre gostei muito, infelizmente pouco lido, né, nos meios universitários, mas é um livro que desde que eu li ele me marcou muito, inclusive como livro de reflexão mesmo, de natureza filosófica, de natureza existencial, que foi o livro da Barbara Tuchman, A Marcha da Insensatez. A Marcha da Insensatez, Barbara Tuchman tenta pensar esses processos de insensatez não numa dimensão individual, embora são indivíduos que façam a história, mas numa dimensão coletiva, quando a insensatez sai da cabeça de indivíduos, sai do espaço limitado dos atos pessoais, familiares ou de um grupo pequeno e toma uma sociedade como um todo. A insensatez, quando ela toma uma sociedade, ela é destruidora, porque a perda de bom senso, ela faz com que os atos sejam contrários aos seus próprios interesses, né? Porque perde-se a noção de pertinência, perde-se a necessidade de uma correspondência entre a realidade e a nossa pessoal e aquilo que nós tentamos obter com os nossos atos. Nós, quando somos insensatos, trabalhamos eminentemente com desejos ou com ilusões e paramos de pensar que essas ilusões ou esses desejos, eles devem ter alguma relação com a nossa existência, com a nossa vida concreta, né? Com aquilo que nós somos, não apenas individualmente, mas também coletivamente. Então, quando as sociedades elas caminham pelo caminho da insensatez, esse caminho é geralmente destruidor. E Barbara Tuchman, no livro dela, trata de muitas coisas a respeito disso, né? Ela trata muito sobre como diversas sociedades, diversos governos, e ela deixa muito claro o seguinte: esses momentos de insensatez das sociedades não são só momentos de insensatez de um monarca ou de um ditador, porque um monarca ou um ditador pode ter posições insensatas e ser isolado ou deposto. Não é o caso, né? São atos e são momentos onde não só os governantes, mas também os governados embarcam na insensatez. E ela trabalha com muitos exemplos ao longo da história, né? E começa com exemplos bíblicos, já que a Bíblia é em grande parte um relato, uma crônica da insensatez humana. Isso é um dos temas essenciais da literatura bíblica, mas também, a partir dali, com exemplos históricos concretos, né? Por exemplo, como é possível que Napoleão e depois Hitler tenham cometido a mesma insensatez de atacar a Rússia, né, contra todas as opiniões contrárias, né? Como é possível que algum povo, tenha tido em algum momento a ideia de um domínio universal?
Como é possível que determinadas sociedades acreditem que seja possível você controlar totalmente a vida e a morte? Né? Essas crenças, né, de que essas perdas de percepção concreta do que vem a ser a vida, elas comprometem a sociedade. E eu tenho a impressão que um dos aspectos da sociedade, da atual crise que nós vivemos em sociedade, é a absoluta perda da sensatez. Né? Eu acho que nós estamos num momento de total insensatez. E isso sinaliza, como Barbara Tuchman diz, isso sinaliza uma crise no próprio ethos, na própria essência da sociedade. Isso sinaliza que a nossa sociedade ela está perdendo a necessária compreensão que deve existir, de que deve haver uma correspondência entre os nossos atos e a realidade, de que nós devemos agir de uma forma consistente, tanto para podermos atuar em nossa defesa, mas atuar em nossa defesa de forma racional. E quando isso acontece, é porque o modelo que constitui a nossa sociedade, esse modelo está em crise. Né? Porque é assim com as nossas vidas pessoais, somos insensatos quando a nossa vida está em crise. Quando aquilo que nos justifica, aquilo que nos legitima, que nos leva adiante está em crise. Então, Barbara Tuchman sustenta que quando as sociedades são insensatas, é porque o modelo que justifica e que legitima essa sociedade ela está em crise. E por isso, a insensatez. O desespero que marca os momentos de insensatez, eles são realmente sinais de uma crise profunda, de uma crise de objetivos, de uma crise de conteúdos numa determinada sociedade. Porque como é possível as pessoas acreditarem de que você pode ter uma vida onde não existam desafios, enfrentamentos? Isso mostra de alguma maneira que a nossa sociedade precisa de um novo rumo. E se por um lado a perda de sensatez, a insensatez, ela é destruidora, por outro lado ela expõe as contradições, os dramas e os problemas da sociedade. E como os atos de insensatez devem ser seguidos por uma tentativa de rearrumar a vida, assim também os atos de insensatez forçam as sociedades a se rearrumar, a se reencontrar consigo mesmas, a buscar a sensatez. Então, não necessariamente a marcha da insensatez ela leva à destruição absoluta. A marcha da insensatez pode levar à destruição de um modelo, mas ela pode levar à construção de uma nova sociedade mais sensata, mais equilibrada, aonde se busca uma correlação maior entre os projetos dela e a realidade do mundo. Espero continuar a tratar desse assunto proximamente, mas agradeço a todos aqueles que estão aqui, me ouviram e convido a todos a se inscrever no Instituto Realitas. Até a próxima.